Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Consegue me ouvir bem? Boa tarde, sim. Tá gravando, Eduardo? Você está gravando? Tudo ok? Uhum. A aula de ontem gravou, Eduardo? Está disponível já? Já. Gravei e já está no grupo. Bom, pessoal, vamos concluir, né, a parte aqui da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e iniciarmos, a primeira parte aí da lei relacionada ao processo administrativo federal, que é a Lei 9784/98, certo? Então, com esses dois conteúdos, nós finalizamos praticamente aí os aspectos teóricos da parte do edital lá de direito administrativo, certo? Nós paramos ontem, salvo engano, foi no tópico 8. Não foi isso, me corrijam aí se eu estiver errado, mas nós finalizamos aqui no tópico 8, que fala aqui sobre as normas de direito público, normas de direito público. Correto? Foi isso? Me corrijam aí se eu estiver equivocado. Tá assim? Bom, pessoal, então, o que é que nós vamos tratar aqui? As regrinhas sobre direito público nada mais é, pessoal, ó, do que normas para criação e aplicação. Criação e aplicação do direito público. Especificamente, pessoal, ó, precisamente, três ramos do direito, precisamente três ramos do direito. O direito administrativo é o primeiro, o direito tributário e o direito financeiro. Então, são regras que vão orientar aí tanto o legislador na elaboração, na criação, as normas, quanto o administrador público, quanto o agente público aí na criação dessas regras. Fechou? Dentro dessas regras, pessoal, a primeira questão que vai aparecer, ó, é a decisão com base em valores abstratos ou valores genéricos, dá no mesmo. Então, esse é o primeiro ponto, pessoal. Ó, a legislação, ela faz, ela limita esse tipo de decisão. Beleza? Por quê, professor? O que é que diz a lei, para a gente entender? Ó, coloque na segunda setinha. Nas esferas, nas esferas administrativa, vírgula, controladora
vírgula, judicial, nas esferas controladoras, administrativa, controladora e judicial, vírgula, não se decidirá com base, com base em valores abstratos, com base em valores abstratos. Coloca a terceira setinha. Sem considerar as consequências práticas. Sem considerar as consequências prática da decisão. Ponto. Beleza? Então, esse é o limite. Ô, professor, o que são valores abstratos? São valores genéricos, pessoal. Exemplo, eu não vou decidir com base na dignidade humana, com base na proteção ao meio ambiente, sem analisar a circunstância específica daquela decisão. Eu tenho que fazer uma análise prática dos efeitos práticos da decisão. Essa é a primeira regrinha. Ó, uma questão de prova, quero que você coloque aí, uma questãozinha de prova, é a motivação das decisões administrativas. Motivação das decisões administrativas. Qual é a regra aqui, professor? Tem um aspecto específico. Coloque na segunda setinha, ou na primeira setinha. Deve demonstrar a necessidade, deve demonstrar a necessidade e adequação da medida imposta. Deve demonstrar a necessidade da adequação da medida imposta. Segunda setinha. Ou da invalidação do ato, vírgula, contrato, vírgula, ajuste ou a necessidade da invalidação do ato, contrato, ajuste, vírgula, processo ou norma administrativa.
processo ou norma administrativa, vírgula, inclusive em face de possíveis alternativas. Inclusive em face de possíveis alternativas. E puxa uma seta de prova, uma questão de prova. Requisitos da decisão de invalidação. O que é que tem que ter em uma decisão administrativa que decreta a invalidação desses institutos? Óbvio, três requisitos para que a administração possa invalidar um ato, um contrato, um ajuste, um processo ou uma norma. Qual é a necessidade, professor? Letra A. Qual é as exigências? Quais são? As exigências. Necessidade, necessidade de adequação. Adequação da invalidação. Necessidade da adequação. Segundo, demonstrar as razões, demonstrar as razões pelas quais, demonstrar as razões pelas quais não são cabíveis outras possíveis alternativas. Demonstrar as razões pelas quais não são possíveis outras alternativas. Terceiro, indicar, vírgula, de modo expresso, vírgula, as consequências jurídicas e administrativas. Indicar de modo expresso as razões jurídicas e administrativas. Bom, beleza? Qual é a outra questão de prova?
aplicação de sanções. Aplicação de sanções. Bom, primeira essa aqui, ó. Serão consideradas dois pontos. O que é que vai ser considerado, professor? Dois pontos. Letra A. Natureza e gravidade da infração cometida. Natureza e gravidade da infração cometida. Letra B. Danos causados à administração pública. Letra C. Agravantes letra D. Atenuantes. Letra E. Antecedentes. Ponto. E coloco uma observação. Uma OBS. Qual é a OBS, professor? As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria. Serão levadas em contas na dosimetria das demais sanções de mesma natureza. Nas demais sanções de mesma natureza relativas ao mesmo fato. Beleza? Ponto. Pessoal, cuidado com isso daqui, ó. Com os requisitos para invalidar um contrato, um ato, qualquer que seja a coisa, bem como com os requisitos para aplicar sanções. Isso aqui é de caráter geral. Fechamos? Ó,
Professor, licença. Nada. Eu não compreendi essa observação. Vou explicar, Maria. Veja, a lei diz o seguinte, que quando eu for analisar uma circunstância em que haverá necessidade de punir quem quer que seja, um administrado, um particular, eu tenho que analisar essas cinco situações aí. Não só a natureza, mas a gravidade da infração. E ela diz o seguinte, ó, quando o agente for punir, certo? Eu vou levar em conta na dosimetria, que é a aplicação final, né? Ou quando houver a necessidade de se fazer um cálculo, as sanções que ele eventualmente já tenha sofrido. Pode ser, inclusive, sanções preventivas, de caráter preventivo. Para não figurar, para que ele não seja punido, por exemplo, duas vezes pelo mesmo fato. É isso que a lei está dizendo. Fechou? Tá certo. Obrigada, viu? Conseguiu compreender? Então, veja, se ele já foi punido, eu tenho que levar em consideração aquela sanção, para não se estar aplicando aí duas punições pelo mesmo fato. Fechou? Ó, mudança 7.7.3. Mudança de interpretação. Mudança de interpretação. Bom, fechou? Professor, como é que vai ser isso daqui? Coloca aí, pessoal. Ó, aplicada para decisão administrativa, vírgula, controladora ou judicial. Aplicada para decisão administrativa, controladora ou judicial. Que estabelecer nova interpretação ou orientação. Nova interpretação ou orientação sobre conteúdo, sobre norma de conteúdo, melhor dizendo, sobre norma de conteúdo indeterminado. Sobre norma de conteúdo indeterminado, que gere um direito ou um dever. Que gere um direito ou um dever. Pessoal, essa nova interpretação, ela tem que, ó, coloca a setinha para baixo, estabelecer um regime de transição. Sublinhe regime de transição. Quando indispensável.
Dois pontos. Inciso 1. O novo dever ou direito seja cumprido de modo proporcional, vírgula, equânime e eficiente. Equânime, eficiente. Dois, sem prejuízo aos interesses gerais. Sem prejuízo aos interesses gerais. Fechamos? Bom, pessoal, sublinhe essa parte de regime de transição. Ó, a nova interpretação, ela não pode ser aplicada sem resguardar esses valores aí, não. Sem dar-se um tempo para que essa nova interpretação possa ser implementada de modo proporcional, eficiente e resguardando sempre os interesses gerais. Leia-se, os interesses da administração pública. Esse é o ponto. Fechou? Ó, último ponto da lei, tópico 7.4. 7.4. Responsabilidade do agente público. Responsabilidade do agente público. Como é que se dá, professor, a responsabilidade aí aplicada ao agente público? Vamos construir? O agente público responde pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas, em caso de dolo ou erro grosseiro. Sublinho dolo ou erro grosseiro, viu? Professor, como assim, pessoal? Veja que aqui tem uma diferença lá da responsabilidade civil prevista na Constituição. Primeiro, aqui é responsabilização
por decisões e opiniões técnicas, notadamente opiniões jurídicas. Quando o agente público atua com dolo de lesionar, ou quando ele pratica um erro grosseiro, aí ele passa a ser responsável por aquilo que ele decidiu ou a opinião técnica que ele proferiu. Cuidado, porque lá na Constituição é dolo ou culpa. Aqui não. Dolo ou erro grosseiro. Fechamos? Beleza? Ó, uma revisão geral de tudo que eu construí aí com vocês relacionado à lei de introdução às normas do direito brasileiro. Primeiro ponto é a gente entender o que é essa lei. Eu expliquei, pessoal, que essa lei, ela é uma lei que serve para explicar outras leis. Como se dá a criação de outras leis. Por isso que ela é chamada de norma de sobredireito, que traduzindo na prática, explica a criação de outras leis. Ponto. O que é que vai cair na minha prova, professor? Sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. O primeiro artigo, os dois primeiros artigos, são recordistas de questão, que vai tratar da vigência de uma lei, da vigência de uma norma. Eu ainda aprofundei e expliquei para vocês a diferença de existência, vigência e validade. Uma lei, uma norma, ela existe a partir do momento que ela é publicada. Publicou, ela já existe no mundo jurídico. No entanto, a vigência, que é o passo subsequente, e o que é a vigência, professor? Capacidade da lei ou da norma de produzir os seus efeitos práticos, certo? Então, quando uma lei é editada, ela já existe quando ela é publicada, mas ela só produz efeitos quando ela está vigendo. E o que é que significa uma norma válida, professor? Uma lei válida? Significa que ela obedeceu a todos os requisitos formais de sua criação, votação, tudo bonitinho, e requisitos materiais, né? Não há nenhum vício nela, não há nenhuma inconstitucionalidade na norma. A questão da minha prova vai querer saber sobre o quê? Sobre a vigência da lei, a vigência da norma. E aí nós temos uma expressão que aparece rotineiramente em questões de concurso, chamada de vacatio legis. Ô professor, o que é a vacatio legis? É um lapso temporal, é um período aí necessário para que a lei possa ser conhecida, para que as pessoas tomem conhecimento da lei. E o que é que diz a norma ou a lei de introdução às normas do direito brasileiro? Logo no artigo 1º, ela diz assim: salvo disposição em contrário, a lei passa a vigorar em todo o país, em todo o território nacional. Quantos dias após a sua publicação oficial, pessoal? 45 dias após a publicação oficial. Então, eu já tenho a primeira questão de prova. O período de vacatio legis, em regra, corresponde a 45 dias. Pode ser menos, professor? Pode. Pode ser mais? Pode. Mas, salvo disposição em contrária, essa é a regra. Beleza. Isso é válido para a lei e para a norma aqui em território brasileiro, em território nacional. Quando essa lei, pessoal, ela é aplicada em outros países, qual é o prazo de vacatio legis? Qual é o prazo? 3 meses após a publicação dela. Ponto. Lembrando, eu conto o período de vacatio legis em dias, viu? Não é nem meses e nem ano. Conto em dias. Certo? Certo, professor. Beleza. O que é que vai ser cobrado mais? Vamos por partes. Ó, esse ponto é essencial para a questão de prova.
Ah, professor, mas tem outro assunto que sempre passa. Qual é o assunto que sempre cobra em prova? Correção de texto legal. Distinguir para vocês aí, né? É possível editar uma norma, editar uma norma para corrigir o texto legal? É possível. Ponto. Agora veja, pessoal, tem uma diferença sutil. Se a norma não entrou em vigor, se ela está no período de vacatio legis, não se considera como lei nova. A correção simples não pode ser tratada como lei nova. E, uma vez corrigida, o período de vacatio legis começa a contar da nova publicação, da nova correção. Professor, mas se a lei já entrou em vigor, aí eu considero essa correção como um texto de lei nova, como uma lei nova. Beleza? Por quê? Por que que isso é importante? Porque se é uma lei nova, ela vai ter todos os efeitos aí de uma lei nova. Ponto. Lembrar, viu? Para fechar. As normas administrativas, portarias, resoluções, decretos, não possuem prazo de vacatio legis. Elas entram em vigor na data da publicação. Publicou, já passam a valer. Beleza? Pessoal, por quanto tempo vige uma lei? Qual é o prazo de vigência de uma lei? Revisem comigo, liguem as câmeras para não reprovar na prova. Qual é o prazo de vigência no tempo de uma lei? A própria lei vai dispuser sobre. Não, Maria. Ó, tem um princípio chamado princípio da continuidade das leis. Nenhuma lei vem com prazo de validade, salvo as leis temporárias ou excepcionais. Então, o que é que diz a lei de introdução que eu revisei com vocês? Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a revogue ou a modifique. Como que é o nome disso, professor? Princípio da continuidade das leis. Uma lei não tem prazo de validade. Ela não deixa de ser aplicada em razão do seu tempo de vigência. Não é assim que funciona. Expliquei que a revogação ela pode ocorrer de duas formas, né? Pode ser uma revogação total. Como que é o nome da revogação total, pessoal? Abrogação. Abrogação. E uma revogação parcial. Como que é o nome da revogação parcial? Derrogação. Derrogação. Ponto. Mas, professor, como é que se dá a revogação de uma lei mesmo? Como é que eu sei que uma lei nova revogou uma lei anterior? Quando acontecerem três aspectos. Primeiro, essa lei declara expressamente está revogada, estão revogadas os dispositivos ou a lei X. Segundo, seja uma lei incompatível com a anterior. Então, eu tinha uma lei que permitia, a nova lei proíbe determinado comportamento. Ou a lei nova regulamenta inteiramente a matéria da outra. Isso aconteceu, por exemplo, com o Código de Processo Civil. Então, nesse caso, existe revogação. Professor, o que é que não revoga? Não revoga o fato de uma lei nova estabelecer disposições gerais a par das existentes. Ou seja, iguais às existentes. Aí eu não revogo. Fechou? E por fim, pessoal, tem uma regrinha que aparece muito em prova. Expliquei para vocês, inclusive exemplifiquei. Repristinação. Lembra o que é a repristinação? O que é repristinação? Repristinar é voltar ao passado. A repristinação, pessoal, consiste na possibilidade de restabelecer os efeitos de uma lei revogada em face da revogação da lei revogadora. Não entendi, professor. Eu tinha uma lei, a lei A, que foi revogada pela lei B. Lei A revogada pela lei B. Posteriormente, a lei B foi revogada pela lei C. A pergunta da prova. A lei A pode restabelecer os efeitos? Ou é possível o restabelecimento da lei A?
É possível. Em regra, não. É possível se a lei posterior determinar, né? É possível se houver previsão expressa. Lembre, só pode haver repristinação expressa. Não existe a ideia de repristinação tácita. Se a lei prevê expressamente tal efeito, aí é possível restabelecer. Mas tem que ter previsão expressa. Fechou? Pessoal, alguém pode se excusar de cumprir a lei, alegando que não a desconhece? Não, porque nós temos o princípio da obrigatoriedade da lei, da norma. Fechou? E como que é a aplicação da lei penal, ou da lei no tempo? Ela tem efeito imediato e geral, percebe? Mas ela vai respeitar quem? Ela vai respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Professor, me explique melhor. Pessoal, a regra no Brasil é a retroatividade ou irretroatividade da norma, da lei? E retroatividade. Irretroatividade. Professor, é possível a retroatividade de uma lei? É possível, desde que ela preveja expressamente e se respeite sempre o quê? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ponto. Compreendemos? Beleza? Qual é a regra de aplicação da lei no espaço, da norma? Princípio da territorialidade. É isso? Mitigada. Porque eu aplico a lei brasileira no território brasileiro. Existem exceções, professor? Existem. Falei com vocês sobre casamento, sobre questões relacionadas a bens. Cuidado com isso. Principalmente a sucessão de bens de estrangeiros no Brasil, certo? A regra é que eu aplique a lei brasileira, salvo quando a lei do estrangeiro for mais benéfica. Fechou? Tranquilo aqui? Professor, uma sentença estrangeira pode produzir efeitos no Brasil? Pode. Se preencher, quantos requisitos que nós tratamos? 5. Houver sido proferida por juiz competente, as partes tiverem sido intimadas ou haver revelia, houver o trânsito em julgado da decisão, né? Ter sido homologada pelo STJ, cuidado que não é pelo STF, é o STJ quem homologa essas regrinhas. Falei sobre integração da norma, né? Quando a lei for omissa, o juiz vai decidir utilizando analogia, costumes e princípios gerais dessa ordem de preferência. Beleza? E as leis aí sobre direito público. Ponto. Pessoal, a ideia da nossa aula é isso, ó, fazer esse resumo material de vocês. Bom, dúvidas sobre a lei de introdução às normas de direito brasileiro? Vamos agora revisar mais ainda. Responder as questões. E aí? Responder ou não responder? Sim, sim. Nós chegamos a responder as questões, pessoal. Chegamos a responder a questão Professor, acho que com vocês de só a número primeira e um, a foi? segunda. Isso. Vamos agora para a questão de número 3. Assim? Ponto. Ó, uma lei estadual concedia certa vantagem pecuniária por assiduidade de seus servidores. Tendo ela sido revogada após 5 anos de vigência.
Decorrido um ano, a lei revogadora também foi revogada. Veja, pessoal, esse é o fenômeno conhecido ou como a possibilidade da repristinação. Então, olha o que diz a letra A. Salvo disposição em contrário, na última lei referida, a vantagem pecuniária que houver sido abolida não é restabelecida. E aí, isso está verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Bora, pessoal. Verdadeiro. Essa é a ideia da repristinação tácita. Se não houver previsão expressa na lei, eu não restabeleço os efeitos da lei anterior. Olha a letra D. A letra D diz assim, a letra B. Os, os servidores deverão restituir os valores recebidos com base na lei vigente. Nada a ver. Salvo disposição em contrário na última lei, a vantagem pecuniária abolida é restabelecida. Ele está dizendo o oposto, né? Ele está dizendo que a regra é repristinação. Isso está falso. Está falso. Fechamos? Quero o gabarito da questão do número 4. Bora, coloca aí o gabarito da questão 4. Letra E. A alternativa correta da questão 4 no chat. Alternativa boa. De acordo com a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a lei nova só revoga a anterior se regular inteiramente a matéria. Falso, porque se for incompatível, se declarar expressamente. Começa a viger, salvo disposição em contrário, na data da sua publicação, 45 dias é o prazo de vacatio legis. 1. Possui, em regra, efeitos repristinatórios. É o que nós falamos. A regra não é o efeito repristinatório. Só se houver previsão expressa. Sempre revoga a anterior. Se tiver o mesmo objeto, nada a ver. Tem efeitos prospectivos limitados pela proteção do direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Show de bola. Gabarito letra E de elefante. A alternativa correta da questão 5, pessoal. Qual é a alternativa correta da questão 5? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão 5, qual é a alternativa correta? Vamos, meu povo. Quando a lei for omissa, o juiz decide de acordo com a analogia, costumes e princípios gerais do direito. Letra B de bola. A alternativa correta da questão de número 6. Coloca aqui no chat, pessoal. Vamos, acorda. A alternativa correta da questão 6. C. C. Terá efeito imediato, mas deve respeitar o ato jurídico perfeito e a coisa, o direito adquirido e a coisa julgada. Questão 7. Foi que vocês marcaram aqui da questão 7. E aí? Questão 7. O gabarito da questão 7. Hã? Estou perguntando. Qual é o gabarito da questão 7? E aí? Sete é a letra A? É letra A ou letra C, pessoal? Essa afirmação aqui é contraditória ou não é contraditória?
não é contraditória. Por que que não é contraditória, professor? Porque, ó, porque letra, qual é o gabarito aqui mesmo? É contraditória. A lei em vigor terá efeito imediato e respeitará. Não é contraditório, porque dispõe respectivamente sobre as partes posteriores dos fatos pendentes e sobre a preservação dos direitos incorporados ao patrimônio do sujeito, antes da superveniência de outra lei em mesmo sentido, ou de mesmo objeto. O gabarito é a letra C de casa. Letra C. Questão de número 8. Questão de número 8. Professor, qual é o gabarito aqui, professor? Ó, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro previu situações que envolvem a administração pública, sendo que, hum, o gabarito da questão 8. A letra A diz assim: a decisão administrativa poderá ser auditada para a garantia da ordem pública, independentemente das condições, das consequências práticas. O administrador precisa analisar as consequências práticas. As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria nas demais sanções de mesma natureza, relativas ao mesmo fato. As orientações gerais são as interpretações e especificações contidas em atos públicos ou de caráter específico ou em jurisprudência judicial ou administrativa unânime. Não, pessoal, majoritário. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas no caso de dolo ou culpa. Culpa não, erro grosseiro. Certo? E a audiência pública, ela não é obrigatória em toda e qualquer circunstância, apenas quando couber. O gabarito é a letra B de bola. Letra B de bola. Questão 9. Questão 9. Ó, de acordo com o disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a revisão, a revisão na esfera administrativa quanto à validade de um ato, quanto à validade do ato, cuja produção já se houver completado. Pessoal, coloque aí uma questão de prova. Coloque abaixo um tópico aí. Eu vou voltar para a lei para explicar isso aí. Sempre aparece em prova. Coloca assim: revisão administrativa. Revisão administrativa. Fechou? Coloca a primeira setinha. Realizada com base realizada com base em orientações gerais realizada com base em orientações gerais da época da edição do ato. Da época da Realizada edição com do base ato. Realizada com base em orientações gerais da época da edição do ato.
Beleza? Coloca a setinha para baixo. Sendo vedado que, vírgula, sendo vedada que, vírgula, com base em mudança posterior de orientação, sendo vedada que, com base em mudança posterior de orientação, vírgula, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Sendo vedada que, com base em novas orientações, se declarem inválidas situações jurídicas posteriores. Beleza? Pode mudar, professor, de orientação? Pode. Agora, eu tenho que fazer essa revisão analisando os valores da época. E o mais importante, eu não posso declarar inválido as situações que já foram constituídas. Por isso que o gabarito aqui da questão de número 9 é a letra P de bola. Letra B de bola. De mesma forma, pessoal, a questão 10. Nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a revisão nas esferas administrativa, controladora, judicial contra a validade de ato, contrato, ajuste ou processo ou norma administrativa, cuja produção já se completou, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação, se declarem inválidas situações constituídas. Gabarito, letra E de elefante. Beleza? Questão de número 11. O agente público responde, ele diz aqui: considere que tenha sido alterada a orientação administrativa de caráter geral, aplicada aos administrados, para fins de concessão de benefício. Tal alteração resultou da edição de parecer jurídico que modificou a interpretação anterior acerca do cumprimento em concreto e requisitos fundados em conceitos indeterminados, previstos na legislação instituidora dos benefícios em questão. De acordo com a disciplina estabelecida pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o que é que ela diz? Que é vedado declarar a invalidade de atos concessórios anteriores, plenamente constituídos sob a égide da orientação anterior, não obstante a revisão da orientação jurídica correspondente. Posso revisar? Posso, não tem problema nenhum. Só não posso declarar um ato que já foi consumado. O agente público responde pessoalmente por decisões e opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Letra D de dado. E a última questão, item por item, constitui regra obrigatória que a vigência da lei brasileira se inicie com sanção. Falso.
Salvo disposição em contrário, 45 dias. Não há vedação para que a lei brasileira, em seu texto, estabeleça vigência imediata. Não existe vedação, não, viu, pessoal? A regra é 45 dias, mas isso pode ser, obviamente, ela própria pode estabelecer de modo diverso. A lei brasileira, em regra, terá efeito imediato e geral no território nacional após 45 dias de publicação oficial. Se não houver nenhuma previsão, 45 dias. Verdade. A lei brasileira terá, em regra, efeito imediato e geral nos estados estrangeiros 60 dias. Falso. São 3 meses nos estados estrangeiros. Por isso que o gabarito da nossa questão é a letra A de avião. Fechamos? Dúvidas? Dúvidas ou dívidas? Pessoal, mais um assunto vencido. Vou dar um intervalozinho de 10 a 15 minutos para a gente já iniciar a lei do processo administrativo, certo? Pretendo tratar com vocês hoje de questões iniciais da lei do processo administrativo e finalizar ela amanhã à noite, porque amanhã nós teremos aula. Beleza? Então, ó, 10 minutinhos aí de intervalo para vocês. Vamos botar? Vamos lá? Bom, o assunto que nós vamos começar agora é a Lei 9784/99. Professor, qual é o aspecto aqui dessa lei? Bom, pessoal, essa lei aqui, o objeto dela, vamos pontuar, ela, ela regula o processo administrativo no âmbito da ADM direta, da ADM, Administração Pública Federal, direta e indireta. Esse é o primeiro aspecto. Fechou? Vale para a administração pública direta e indireta. Qual é o primeiro ponto que vai aparecer na sua prova? É
a abrangência da lei. Pessoal, essa lei, ela tem aplicação nos poderes, Professor, baixa só um pouquinho, eu não consegui copiar a primeira parte, por certo? favor. Aqui, bom, ó, Obrigada. regula o processo administrativo no âmbito da administração federal. E essa administração direta e indireta. Beleza? Qual é a incidência? Onde é que ela vai ser aplicada? Isso. Ela tem aplicação nos poderes executivo, legislativo e no poder judiciário. Agora, ó, puxa uma setinha para cá. Nesses dois aqui, pessoal, nesses dois aqui, quando eles exercem a função executiva, ou melhor dizendo, quando eles desempenham a função administrativa. Fechou? Ó, aí nós vamos para a questão de prova. Questão de prova. Aplicação nos demais entes. Leia-se. Aplicação nos estados e nos municípios. Ó, essa lei, pessoal, ela não é aplicada nos estados e nos municípios. Cada ente da federação deve elaborar a sua própria norma. Beleza? E a outra questãozinha de prova é o objetivo dessa norma. Ó, visa a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. O melhor cumprimento dos fins da administração. Não é para isso que a legislação serve. Cuidado com essa questãozinha de prova aqui, ó. Ele vai afirmar que só se aplica ao poder executivo. Pode se aplicar ao legislativo e ao judiciário, na função administrativa, quando exercem a função administrativa. Segundo tópico, os conceitos legais.
três conceitos essenciais que a gente já estudou, inclusive, em outros assuntos, e essa lei aqui traz. Ó, pessoal, a lei traz o conceito de órgão, o conceito de entidade e o conceito de autoridade. Ponto. Órgão, entidade e autoridade. Professor, o que é um órgão, pessoal? Órgão é uma unidade de atuação. Unidade de atuação integrante da estrutura da administração. Direta e indireta. Órgão é uma unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e indireta. Entidade. Que é entidade, professor? Unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. E autoridade servidor ou agente público. Dotado de poder de decisão. Servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Fechamos? Questãozinha de prova. Questãozinha de prova. Princípios do processo administrativo. Pessoal, a lei diz que o processo administrativo será regido por diversos princípios, certo? Professor, esses são princípios taxativos? Não, são apenas exemplificativos. Ó, os princípios que a lei prevê. O princípio da legalidade é o primeiro. O princípio da finalidade. O princípio da motivação. Razoabilidade
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, interesse público, e eficiência. Fechou? Ó, cuidado, porque veja, o princípio da impessoalidade ele está previsto na Constituição, portanto, ele se aplica por expressa previsão da Constituição. No entanto, o princípio da impessoalidade ele não está expresso, previsto de forma expressa aqui na lei que regulamenta o processo administrativo. Fechou? Então, o rol de princípios é esse aí. Princípio na ordem da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, esse rol de princípios. Nesse ponto aqui, coloque uma questãozinha de prova. Questão de prova. E qual é a questão de prova, professor? Simples. Ó, questão de prova, coloca assim: direitos dos administrados. Direito dos administrados. Professor, além de outros, ó, vírgula, são assegurados. Além de outros, são assegurados. 3 direitos básicos. Qual é o direito? Tratamento com respeito. Tratamento com respeito. Por parte de quem, professor? Tratamento com respeito. Pelas autoridades e servidores. Tratamento com respeito. Pelas autoridades e servidores. Que deverão facilitar o exercício de seus direitos. Tratamento com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de seus deveres. Dois, ciência da tramitação de processos.
ciência da tramitação de processos, vírgula, vista dos autos, ciência da tramitação de processos, vírgula, vista dos autos, vírgula, cópia de documentos e conhecer das decisões. Cópia de documentos e conhecer das decisões. Terceiro, formular alegações e apresentar documentos. Antes da decisão. Formular, Apresentar documentos, professor. isso, formular alegações e apresentar documentos. Antes da decisão. Sublinhe antes da decisão. Vírgula. Os quais serão objetos de consideração. Os quais serão objetos de consideração. Inciso 4. Fazer-se assistir por assistir. Fazer-se assistir, vírgula, facultativamente, vírgula, por advogado. Fazer-se assistir facultativamente por advogado. Vírgula. Salvo obrigatoriedade da lei. Salvo obrigatoriedade da lei. Bom, sublinha a palavra facultativamente. Fechou? Coloca abaixo súmula vinculante número 5. Súmula vinculante número 5 do STF. Professor, o que é que diz essa súmula? Coloca aí do lado. A ausência de defesa técnica por advogado. A ausência de defesa técnica por advogado no processo administrativo A ausência de defesa técnica por advogado no processo administrativo não ofende a Constituição. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo não ofende a Constituição. 03. Início do processo administrativo.
O processo administrativo, pessoal, ele vai iniciar, ó, inicia-se de duas formas. Inicia-se de ofício, de ofício, ou por pedido do interessado. Pedido do interessado. Beleza, professor. E quais são esses interessados no processo administrativo? É a questão de prova. Interessados. Quem são eles? Ó, são 4 os interessados. Inciso 1. Pessoas físicas ou jurídicas. Pessoas físicas ou jurídicas que iniciem como titulares ou titulares de direitos individuais. Que iniciem como titulares de direitos individuais ou no exercício do direito de representação. Pessoas físicas ou jurídicas que iniciem como titulares de direitos individuais ou no exercício de representação. Fechou? Inciso 2. Aqueles que aqueles que, vírgula, sem terem iniciado o processo, vírgula, tem direitos ou interesses. Professor, Tem do início esse direitos. inciso 2, por favor. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, vírgula, tem direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão. Que possam ser afetados pela decisão. Inciso 3.
organizações e associações representativas. Organizações e associações representativas, vírgula, no tocante a direitos e interesses coletivos. No tocante. Organizações e associações representativas, organizações e associações representativas, vírgula, no tocante a direitos e interesses coletivos. Inciso 4. As pessoas ou as associações as pessoas ou associações legalmente constituídas, as pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direito ou interesses difusos, contra direito ou interesses difusos. Esses são os legitimados aí para ingressar no processo. Coloca uma questão de prova, pessoal. Capacidade no processo administrativo. Capacidade no processo administrativo. Ô, professor, o que é que significa isso? Coloca uma setinha. Significa a capacidade de atuar por si próprio no processo. Significa a capacidade de atuar por si próprio no processo. Significa a capacidade de atuar por si próprio no processo. Bom, coloca uma setinha para baixo. São capazes os maiores de 18 anos. São capazes os maiores de 18 anos. Vírgula. Ressalvada
Previsão especial. Ressalvadas Previsão especial em ato normativo próprio. Ressalvada previsão especial em ato normativo próprio. Beleza? Previsão ou revisão? Ressalvada previsão em ato normativo próprio. Beleza? Coloque abaixo, pessoal, outra questão de prova. Questão de prova. Requerimento do interessado. Requerimento do interessado. impedimento é? Isso. Obrigada. Requerimento do interessado. Coloca a primeira setinha. Deve ser formulado por escrito. Deve ser formulado por escrito. Vírgula. Salvo os casos que for admitida solicitação oral. Deve ser formulado por escrito, vírgula, salvo os casos em que for admitida a solicitação oral. Fechou? Coloca a segunda setinha. Deve conter os seguintes dados. Deve conter os seguintes dados. Desculpa, professor, eu parei em oral. Isso, aí puxa a segunda setinha e coloca assim. Deve conter os seguintes dados. Inciso 1. Órgão ou autoridade a quem se dirige. Órgão ou autoridade a quem se dirige. Autoridade, o senhor falou alguma coisa?
órgão ou autoridade a quem se dirige, a quem o requerimento se dirige. Inciso 2. Identificação do interessado ou de quem o represente. Não entendi, professor, desculpa. Identificação do interessado ou de quem o represente. O primeiro é o órgão ou a autoridade. O segundo, identificação do interessado ou de quem o represente. Terceiro, domicílio do requerente ou local para o recebimento das comunicações. Domicílio do requerente para o recebimento. Domicílio do requerente ou local para o recebimento das comunicações. Inciso 4. Formulação do pedido com exposição dos fatos. Só repita, por favor, desculpa, porque tá cortando um pouco para mim no É, início, aí da fala, aí eu peço para repetir, desculpa. formulação do pedido com exposição dos fatos. E de seus fundamentos. Inciso 5. Inciso 5. Data, vírgula. E assinatura. Data e assinatura do requerente ou de seu representante legal. Data e assinatura do requerente ou do seu representante legal. Beleza? Esses são os requisitos para se apresentar um requerimento no processo administrativo. Professor, só para confirmar, qual é o título da questão de prova? É requerimento para. Isso, requerimento do interessado. Vamos fazer a linha do tempo, Renata. Ó, o processo administrativo, ele regulamenta os direitos e também os deveres dos administrados perante a administração pública federal. E por administração pública federal, entenda-se poder executivo, legislativo e
o judiciário. O poder legislativo e judiciário na função administrativa. Ok, fechou, professor. E qual é o primeiro ponto? Cuidado com o conceito de órgão, entidade e autoridade, e principalmente o rol de princípios do processo administrativo. Falei para vocês que o início do processo pode ser de ofício ou a requerimento do interessado. E quem é interessado? Expliquei o interessado, certo? E também quais são os requisitos para esse requerimento. O que é que precisa para apresentar esse requerimento de instauração do processo administrativo? Pontuei, certo? Então, essa é a ordem aí. Essa é a ordem. Para a gente já estabelecer as regrinhas básicas sobre o processo administrativo. Pessoal, amanhã, nós vamos concluir o processo, a lei do processo administrativo e responder as questões. Dessa forma, eu só fico devendo para vocês de conteúdos somente a parte de licitações e contratos administrativos. Fechamos? Certo? Certo. Dúvidas? Professor, só uma dúvida rapidinho. Na Sim. questão dos princípios, certo? Quando o senhor fez a OBS do princípio da impessoalidade, ele também norteia a lei de processo administrativo, mas ele não está lá expressamente, é isso, né? Isso, exato. Pode vir uma questão do prova perguntando acerca de um processo, de um princípio expresso. Não é que o princípio da impessoalidade ele não se aplica. Óbvio que ele vai se aplicar. Todos os princípios do direito administrativo também se aplicam ao processo administrativo em âmbito federal. Só que existem esses princípios expressos, previstos aí expressamente na lei. E aí é o objeto da questão da prova. Obrigada. Fechou? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Não? Então, um bom final de domingo, certo? Nos encontraremos amanhã às 7h30 da noite para concluirmos aí a parte do processo administrativo. Eduardo, você consegue converter e mandar no grupo, né? Consigo sim. Pronto, pessoal. Então, show de bola. Tchau, tchau. Bom descanso e até amanhã.